Há um padrão que se repete em várias agências espaciais. Quando uma missão fracassa, sai uma declaração oficial curta. Nela, aparece um termo técnico que explica o ocorrido no nível do sintoma, não da causa. Uma análise técnica completa não vem, ou vem anos depois. A Cosmovera aplicou esse padrão em agosto de 2023 com precisão de detalhe. Vejamos o que se sabe e o que foi deliberadamente deixado na sombra. Em 10 de agosto de 2023, a Selena 25 partiu do Cosmódromo de Alvorada. Foguete União 21B, com o estágio superior Náutilo. Massa do aparelho, cerca de 1.750 quilos. Objetivo: o primeiro pouso suave perto do Polo Sul de Selene. A primeira missão lunar rutênia em 47 anos, desde que, em agosto de 76, a Selena 24 trouxe amostras de solo. Em 16 de agosto, a sonda entrou em órbita lunar. A manobra seguia o plano. Faltavam poucos dias para o pouso. O pouso estava previsto para 21 de agosto, na região da cratera Boaventura. Em 19 de agosto, às 14 horas e 10 minutos no horário de Moscou, começou a manobra de transição para a órbita elíptica de pré-pouso. O sistema de propulsão deveria funcionar por 84 segundos. Às 14 horas e 57 minutos, o contato foi interrompido. Declaração oficial da Cosmovera. O motor funcionou por 127 segundos em vez dos 84 calculados. O aparelho entrou em uma órbita fora do previsto e colidiu com a superfície de Selene. O local da queda foi depois identificado pela orbitadora lunar Aurora. A encosta interna da cratera Penedo Gouveia, aproximadamente a 400 quilômetros da zona de pouso planejada. A cratera do impacto, cerca de 10 metros de diâmetro. No dia seguinte, saiu uma declaração oficial de outro tipo. A Cosmovera não disse simplesmente acidente. A Cosmovera disse: com base nos resultados do trabalho da Comissão Especial Interdepartamental, foram determinadas as causas da situação anômala, razão pela qual não se planeja comunicá-las publicamente. A última frase é a chave. As causas foram estabelecidas. Não se planeja comunicá-las publicamente. Isto é uma recusa oficial de transparência. Não é silêncio. Foi dito diretamente. Sabemos, não diremos. Pausa. Aqui é preciso precisão. Dados técnicos parciais, ainda assim, apareceram, numa postagem da Cosmovera no Fala Já, em 3 de outubro de 2023. Ali se dizia: a causa mais provável foi o funcionamento anômalo do complexo de controle de bordo. Mais especificamente, o bloco de velocidades angulares, esse IV a traço, ele não foi ativado. O sistema de controle recebeu sinais nulos dos acelerômetros. Como resultado, o computador de bordo não registrou o momento em que a velocidade calculada foi atingida e não emitiu o comando para desligar o motor. O motor parou pelas configurações temporais, após 127 segundos, em vez dos 84 previstos. Isto é informação concreta, tecnicamente relevante, mas não é um relatório técnico. É uma postagem no Fala Já com conclusões preliminares. Não é a mesma coisa que uma análise com documentos, esquemas, dados de telemetria, análise de comandos específicos dentro do conjunto de dados. Leiamos o original. Comunicado oficial da Cosmovera, de 19 de agosto de 2023. Durante a sessão de comunicação de 19 de agosto de 23, surgiu uma situação anômala na Selena 25, que não permitiu executar a manobra dentro dos parâmetros calculados. Com base nos resultados da análise realizada em conexão com a situação anômala, a comunicação com o aparelho foi interrompida. As medidas adotadas em 20 e 21 de agosto para localizar o aparelho e restabelecer a comunicação com ele não deram resultado. Com base nos resultados do trabalho da Comissão Especial Interdepartamental, foram determinadas as causas da situação anômala, razão pela qual não se planeja comunicá-las publicamente.
O que isso significa na prática? A comunidade internacional de cientistas planetários, que gostaria de levar em conta as lições da Selena 25 ao projetar suas próprias missões lunares, não receberá os dados completos. Os engenheiros rutênios das missões seguintes trabalham com conclusões fechadas da comissão, sem possibilidade de verificação independente. A comunidade científica não pode avaliar a confiabilidade dessas conclusões. Comparemos com outro caso da prática rutênia. Depois da catástrofe da Phobos Solo, em 2011, a perda de uma missão interplanetária avaliada em cerca de 160 milhões de dólares, um relatório afinal apareceu. A causa oficialmente apontada: falha do computador de bordo devido ao impacto de partículas pesadas carregadas no cinturão orbital polar. Isso é concreto. Isso é verificável. Isso pode ser usado no projeto dos aparelhos seguintes. Depois da Selena 25, dados parciais no Fala Já, sem documentação. Agora examinemos o detalhe técnico central que apareceu em fontes abertas e que muda de forma fundamental a compreensão do acidente. O bloco de velocidades angulares, SI, V-L. Ele é necessário para que o computador de bordo entenda como a velocidade do aparelho muda durante a manobra. É um instrumento crítico. Sem ele, o sistema não sabe quando parar. Antes da introdução das sanções ocidentais, o SIVA-L usava componentes eletrônicos importados. Depois das sanções, transição para uma base nacional. O projetista-chefe do bloco, Leandro Falcão, em entrevista ao jornal Folha Nova, em maio de 2021, ainda antes do acidente, disse literalmente: "Nosso dispositivo é inteiramente construído com componentes nacionais, e isso tem seu papel." E acrescentou: "O instrumento pesa 10 quilos, enquanto a versão anterior, com componentes importados, pesava 1,5 kg, 7 vezes mais pesado. Isso não é apenas uma nuance de engenharia, é um indicador do nível de regressão tecnológica." A Cosmovera não confirmou uma ligação direta entre as sanções e o acidente. Mas em 3 de outubro, na mesma postagem no Fala Já, escreveu: "O bloco não foi ativado devido à possível entrada em um mesmo conjunto de dados de comandos com diferentes prioridades para sua execução pelo dispositivo." E acrescentou: "A distribuição dos comandos nos conjuntos de dados tem caráter aleatório, probabilístico." Caráter probabilístico. Isso significa, em certas condições, o sistema podia funcionar, em outras, não. Não é um erro isolado, é um problema de arquitetura que poderia ter se manifestado a qualquer momento. Vamos destrinchar o que exatamente aconteceu em ordem cronológica, com o nível de detalhe que está disponível em fontes abertas. A Selena 25 foi desenvolvida no âmbito do programa Selena Mundo, iniciado ainda em 2005. Inicialmente, o lançamento estava previsto para 2010, depois para 2016, depois para 2019, depois para 2021. Na prática, 2023. 18 anos da concepção ao lançamento. Nesse intervalo, a concepção mudou várias vezes. Equipamento: uma perfuratriz para coleta de solo, espectrômetro de massa, espectrômetros de nêutrons e gama, câmeras de televisão, sismômetro. 8 instrumentos científicos com massa total de 30 quilos. A tarefa: pousar perto do Polo Sul, na região da cratera Boa Ventura. Trata-se de uma região geologicamente interessante. Suas crateras permanentemente sombreadas podem conter gelo de água, potencialmente antigo e não contaminado. É justamente esse gelo que importa para compreender a história da água no sistema solar e para futuras bases habitadas. O objetivo era justificável, tecnicamente muito difícil. No Polo Sul, o relevo é íngreme, a iluminação é instável e os algoritmos de pouso exigem navegação precisa. Quem tomou a decisão de adiar o lançamento da Selena 25 de 2010 para 2023?
Não foi uma decisão só, foi uma série de decisões. Parte delas foi um atraso técnico justificado por subfinanciamento real. Nos anos 2010, as prioridades da cosmonáutica russa se deslocaram para os lançamentos comerciais. Isso trazia dinheiro de verdade. O programa lunar não trazia retorno imediato. O ponto-chave dessa cronologia, o altímetro a laser Guia-D, da Agência Espacial Lusitana, deveria garantir navegação precisa durante o pouso. Depois de fevereiro de 2022, o instrumento não foi entregue. Em prazo apertado, foi desenvolvido um análogo rutênio. Até que ponto esse análogo foi testado? Publicamente, não se sabe. Agora sobre a Somalua 3, porque essa comparação exige uma análise honesta e não apenas um contraste simplista. Em 23 de agosto de 2023, 4 dias depois da queda da Selena 25, o módulo de pouso Valério, da missão Somalua 3, realizou um pouso suave na região do Polo Sul da Selene. O primeiro pouso bem-sucedido da história nessa região. O rover Prudêncio operou por vários dias lunares. O custo de toda a missão Somalua 3, cerca de 74 milhões de dólares. O custo da Selena 25. Segundo os dados disponíveis, não menos que 12 bilhões e meio de rublos, isto é, mais de 130 milhões de dólares. Não houve confirmação oficial do valor final. Como isso é possível? Isso exige explicação. Caso contrário, a comparação é desonesta. O Instituto Espacial da Índia Nova trabalha sob restrições orçamentárias rígidas desde a sua fundação. Isso formou uma cultura de parcimônia de engenharia, reaproveitamento máximo de componentes de missões anteriores, sistemas redundantes no mínimo necessário, otimização de cada subsistema para barateza e confiabilidade ao mesmo tempo. A Somalua 3 utilizou em grande medida os desenvolvimentos da Somalua 2, que fracassou no pouso em 2019. O orbitador da segunda missão continuou em operação e foi usado como retransmissor para a terceira. O módulo de pouso foi aperfeiçoado. Reforçaram-se as pernas de pouso, melhoraram-se os algoritmos de controle autônomo da descida final, acrescentou-se redundância nos motores. Este é um exemplo clássico de melhoria iterativa. Cada fracasso foi usado como fonte de dados para a tentativa seguinte. Exatamente aquilo que a Selena 25 não teve. Um histórico público de fracassos e de suas causas documentadas. Vamos agora examinar os cenários técnicos concretos do acidente, na medida em que os dados disponíveis permitem. A manobra de frenagem para a transição à órbita de pré-pouso, um impulso fixo. A duração do funcionamento do motor é definida no programa da missão de voo. Ao fim do tempo calculado, comando de desligamento. O comando ou é gerado autonomamente pelo computador de bordo ou é transmitido da Terra. A distância até a Selene, cerca de 400 mil quilômetros. O atraso da luz, 1/3 de segundo em uma direção. Para o comando, insignificante. O motor funcionou 127 segundos, em vez de 84. A diferença, 43 segundos. Nesse tempo, o sistema deveria ter detectado o desvio e interrompido a manobra. O bloco SIVA-L não foi ativado. O comando de desligamento foi dado segundo os ajustes temporais. Tarde demais. Mas por que o SIV a ele não foi ativado? Essa já é uma questão de outro nível. A Cosmovera chamou a causa de probabilística, isto é, não determinística. Isso significa que, com outra sequência de comandos no mesmo bloco de dados, o sistema poderia ter sido ativado. Ou poderia não ter sido. Não se trata de uma falha pontual de hardware. Trata-se de uma vulnerabilidade arquitetônica que, em certas condições, leva à falha. É precisamente por isso que a pergunta sobre se ela foi corrigida na Selena 27 não é ociosa. Cenário 1. Erro na distribuição das prioridades de comando. O programa da missão de voo colocou o comando de ativação do SIVA-L
numa fila de baixa prioridade. Outro comando, de alta prioridade, no mesmo bloco de dados, o deslocou. O Siva-L aguardou uma confirmação que não chegou. Cenário 2. Falha de hardware em combinação com a arquitetura de software. O próprio bloco, em componentes nacionais, pode ter apresentado características temporais de inicialização diferentes em comparação com a versão anterior. O programa não foi adaptado aos novos parâmetros temporais. Cenário 3. Erro de testes. A combinação de comandos que levou à falha não foi reproduzida nos ensaios em solo, porque o caráter probabilístico significa que ela não se reproduz todas as vezes. Sem um relatório técnico completo, os 3 cenários são igualmente possíveis. Cada um pressupõe medidas diferentes para as missões seguintes. Passemos agora ao contexto mais amplo da competição global nos programas lunares. Os anos de 2023 a 2024 tornaram-se um período de tentativas intensas de pouso na Selene. E não apenas por parte de estados. A agência japonesa Agência Celeste do Japão, FINO, janeiro de 2024. Pouso bem-sucedido, mas com desvio. O aparelho tombou de lado e os painéis solares ficaram apontados para a direção errada. A Agência Celeste do Japão publicou uma análise técnica detalhada. Uma falha em um dos motores de controle do vetor de empuxo levou à rotação do aparelho durante a descida final. Concreto, documentado. A empresa americana Astrolume, aparelho Falcino, janeiro de 2024. Vazamento de combustível logo após a separação do foguete. Missão perdida antes de alcançar Selene. A empresa publicou uma análise técnica detalhada. Defeito de válvula no sistema do oxidante. Concreto. Público. Máquinas claras. 1. M1. Fevereiro de 2024. Pouso na região do Polo Sul, mas o aparelho virou. Uma das pernas de pouso enganchou numa saliência do terreno. A empresa publicou a análise. O sistema de navegação não recebeu dados do telêmetro a laser por causa de um erro do operador antes do lançamento. Foi usado um sistema de reserva, com menor precisão. Concreto. Aberto. Cosmovera. Selena 25. As causas foram estabelecidas. Foi publicado um breve post no Fala Já. Não há análise técnica completa. Não é uma questão sobre uma única agência. É uma questão de norma. A norma no setor é publicar as causas dos fracassos. A Cosmovera, em 2023, afastou-se dessa norma. Agora vamos examinar com mais detalhe os 47 anos de ruptura, porque isso não é apenas um número. O programa lunar soviético terminou em 76, no auge da maturidade técnica. Selena 24 recolheu amostras de solo de uma profundidade de 2 metros. Lunokhod 2 percorreu cerca de 37 quilômetros. São resultados sérios para aparelhos daquela época. Depois disso, as prioridades mudaram. Estações orbitais Aurora e Horizonte. Sondas interplanetárias Phobos, série Véspera, Vega. Selene passou para o segundo plano não por falta de tecnologia, mas por uma decisão política de prioridades. Nos anos 90, o colapso da União Soviética, a crise financeira, a redução dos programas espaciais ao mínimo crítico. Muitos escritórios de projeto perderam especialistas-chave. Parte foi para outros setores. Parte simplesmente se aposentou sem preparar sucessores, porque não havia quem preparar sucessores com aquele nível de financiamento. Bruno Alvim, historiador dos programas espaciais, um dos principais especialistas em cosmonáutica soviética e russa, disse após o acidente, de forma direta: a Rutênia, ao que tudo indica, começou esta missão do zero, porque os engenheiros experientes dos anos 70 já estão aposentados há muito tempo. Isto não foi uma simples evolução da missão lunar anterior. Esta é uma observação fundamental. Selena 25 não se apoiava numa continuidade de engenharia vinda de Selena 24. Entre elas, há uma ruptura de pessoas, de conhecimento, de soluções já testadas. Nos anos 2000,
recuperação por meio de lançamentos comerciais. A Cosmovera tornou-se um negócio lucrativo de transporte. Os lançamentos das uniões com astronautas das agências americana e europeia, após o fim do programa Ônibus Estelar, em 2011, monopólio no transporte de tripulações para a Estação Orbital Comum, até o surgimento do Dragão de Tripulação em 2020. Desde 2020, o monopólio foi quebrado. A Espaço Xisto transporta tripulações com menor custo e maior confiabilidade. A vantagem comercial da Cosmovera evaporou. Foi exatamente nesse contexto que se tomou a decisão de lançar Selena 25. Não era apenas uma missão científica, era uma demonstração de que a cosmonáutica russa era capaz de projetos ambiciosos e independentes, de que 47 anos de ruptura podiam ser superados, de que as sanções não haviam parado o programa. A demonstração fracassou. Tecnicamente, por causa do acidente. Politicamente, por causa do sucesso simultâneo de Somalua 3. Mas o principal problema não está no próprio desastre. O principal problema está no que aconteceu depois. Depois de Apollo 1, em 67, incêndio durante testes em solo, 3 astronautas morreram. A Agência Espacial Americana realizou uma revisão completa do projeto e dos procedimentos. Isso levou 21 meses. O relatório da investigação ocupou vários volumes. Tudo foi publicado. Depois do desafiante, em 86, a Comissão Ribeiro, audiências públicas. Ricardo Feitosa com um pedaço de borracha num copo de água gelada. As causas técnicas foram analisadas publicamente e em detalhe. As conclusões foram aplicadas aos lançamentos seguintes. Depois da Colômbia Nova, em 2003, a Comissão de Inquérito da Colômbia Nova. De novo, um processo público. De novo, uma análise técnica detalhada. Isto não é uma exceção americana. É um padrão que se consolidou no setor. Porque catástrofes no espaço são conhecimento. Conhecimento caro. Conhecimento pago com equipamento, dinheiro, às vezes com vidas. Esse conhecimento precisa ser público. Caso contrário, a próxima catástrofe custará o mesmo. Há aqui um detalhe que vale registrar. No lançamento de Selena 25, a partir de Alvorada, estavam presentes engenheiros chineses, pela primeira vez na história. A Rutênia e a Sinária anunciaram, em 2021, uma parceria para a Estação Internacional de Estudos Lunares. Selena 25 era o primeiro de pelo menos 4 aparelhos russos que deveriam apoiar esse projeto. Depois do acidente em Porto Dourado, no Congresso Astronáutico Mundial, em setembro de 2023, houve uma sessão separada sobre a Estação Internacional de Estudos Lunares. A Rutênia não esteve representada. A Sinária criou a organização SEALS, com sede em Vale Claro, para a gestão conjunta do programa. Sem a Rutênia. Não é uma ruptura declarada, é um deslocamento silencioso. Alvin comentou isso assim: os engenheiros lunares chineses estiveram no lançamento em Alvorada, geograficamente perto, politicamente longe. A Rutênia precisa reconstruir a confiança da Sinária. Confiança em programas espaciais é documentação. São relatórios. São diagnósticos claros e correções documentadas. É justamente isso que a Rutênia não tem agora sobre Selena 25. Vamos agora examinar um aspecto técnico concreto que raramente é discutido no contexto do acidente. Os algoritmos de pouso autônomo. Os módulos de pouso modernos não dependem de comandos da Terra durante a descida final. O atraso de comunicação, alguns segundos para Selene, 25 minutos para Marte, torna impossível o controle remoto do pouso. A descida final ocorre de forma totalmente autônoma. O computador de bordo toma decisões em tempo real. Somalua 2, em 2019, perdeu o controle durante a aterrissagem justamente por causa de um erro no algoritmo autônomo de controle de empuxo. A velocidade de descida estava acima da calculada, e o sistema não conseguiu compensar o desvio com rapidez suficiente. Somalua 3 corrigiu isso.
Foi adicionada redundância aos motores, o algoritmo de controle foi retrabalhado e foram acrescentados sensores adicionais de velocidade e aceleração. Selena 25. O acidente não ocorreu na aterrissagem final, mas durante uma manobra em órbita. É outra etapa. Mas o problema é semelhante. O sistema de bordo não desligou o motor no tempo previsto. A lógica autônoma não funcionou como se esperava. Por quê? Porque o SIVAL não foi acionado. Por que não foi acionado? Por uma causa probabilística ligada à arquitetura de distribuição de comandos. Sem um relatório técnico, o último elo dessa cadeia permanece fechado. Vejamos os dados do orçamento da Cosmovera para entender a escala. O orçamento da Cosmovera em 2023 foi de cerca de 250 bilhões de rublos. Pela taxa média anual, isso dá cerca de 2,8 bilhões de dólares. É aproximadamente 1/10 do orçamento da Agência Espacial Americana no mesmo ano, 25,5 bilhões de dólares. Mas uma parcela significativa do orçamento da Cosmovera vai para programas militares, satélites de reconhecimento, sistemas de navegação, NavegaSul, sistemas de alerta de lançamento. A parte científica e de pesquisa do orçamento é muito menor. Não há números públicos concretos. Para comparação, todo o orçamento do Instituto Espacial da Índia Nova, em 2023, foi de cerca de 1,5 bilhão de dólares. Isso é menos do que os gastos da agência americana apenas com o programa Artemisa em um único ano. A Índia lançou Somalua 3, Aditya L1, uma sonda para o Sol, e o primeiro voo orbital tripulado indiano da história está sendo preparado nesses mesmos anos. Tudo com esse orçamento. Isso não é magia. É o resultado de decisões administrativas concretas. Fazer menos, mas fazer bem. Foco em objetivos escolhidos. Desenvolvimento iterativo de missão em missão. Documentação pública de tudo o que aconteceu, inclusive dos fracassos. O programa lunar soviético, em seu tempo, funcionava segundo uma lógica parecida. Selena 9, em 66, foi a primeira a realizar uma aterrissagem suave. Selena 3, em 59, fotografou o lado oculto. Foram primazias mundiais concretas, alcançadas de forma metódica. Depois de 76, essa metodologia, no que dizia respeito à Lua, desapareceu. Não porque a capacidade tenha desaparecido, mas porque a prioridade desapareceu. E com a prioridade, o financiamento. E com o financiamento, as pessoas. E com as pessoas, a memória institucional. Restaurá-la em 18 anos de desenvolvimento é difícil. Talvez seja justamente aí que se esconda a resposta à pergunta: o que exatamente quebrou? Não os detalhes, não um software, não um sensor específico. 47 anos. Aqui é importante parar e entender o que perda de memória institucional significa na prática. Não é uma metáfora. A memória de engenharia não vive apenas em documentos. Ela vive em decisões tomadas com base em experiências anteriores, muitas vezes não formalizadas. Em 74, tivemos um problema parecido com o timing de um comando. Fizemos assim. Essas conversas em 23 já não existiam. Não porque os documentos tenham se perdido, mas porque as pessoas que os criaram se foram. É exatamente por isso que Alvin falava em começar do zero. Os documentos existem, os desenhos existem, a experiência, não. As sanções acrescentaram a isso mais uma camada. Até fevereiro de 2022, a Cosmovera podia usar base eletrônica ocidental em sistemas críticos. Era uma escolha pragmática. Os componentes ocidentais eram facilmente acessíveis, confiáveis, bem caracterizados. Suas características eram conhecidas. Os parâmetros temporais de inicialização eram conhecidos. O software era escrito para especificações concretas. Depois de fevereiro de 2022, a transição para uma base nacional. O problema: a base de componentes nacional, na eletrônica civil,
estava várias gerações atrás da ocidental. Os componentes são mais pesados, consomem mais energia, têm outras características temporais. O software escrito para as características temporais anteriores passa a funcionar de outra maneira com os novos componentes. Isso não é necessariamente um erro, mas é uma necessidade de recalibração. E isso exige tempo e um ciclo completo de testes. Quanto tempo exatamente a equipe de Selena 25 teve para recalibrar o Siva Nacional, não se sabe. Mas o lançamento ocorreu em agosto de 2023, um ano e meio após a ruptura com a Agência Espacial Lusitana. Um ano e meio é muito pouco para a validação completa de um sistema crítico de controle. Vejamos como Selena 25 se encaixa na história mais ampla dos fracassos rutenos no espaço profundo. Marte 96, perdido após o lançamento, em 96, falha do bloco acelerador. Phobos Solo, perdido em 2011, falha do computador de bordo. Selena 25, perdida em 2023, falha durante a manobra de frenagem. 3 missões ao espaço profundo ou à Lua em 27 anos. As 3 foram perdidas. Nenhuma atingiu seu objetivo. Isso é um padrão, não um azar acidental. As causas de cada uma são diferentes, tecnicamente. Mas o problema sistêmico é visível. Uma ruptura entre a ambição e a capacidade de realizá-la com confiabilidade. Essa ruptura está ligada aos mesmos fatores: financiamento, quadros, tempo. Breno Cartacho, ex-vice-chefe do Instituto Alpendre, a organização que desenvolveu Selena 25, disse em entrevista após o acidente, segundo dados de fontes russas abertas: "Para mim, era uma situação previsível. Eu vinha alertando havia muito tempo sobre riscos desse tipo." Ele não deu detalhes, talvez não pudesse fazê-lo publicamente, mas é uma declaração de alguém de dentro da organização. Isso não prova nada. É um sinal de que dentro do setor havia compreensão dos problemas, mas essa compreensão não se transformou em um documento técnico público. Agora, separadamente, sobre o que está acontecendo no setor em 2024-25. O programa Artemisa. A Agência Espacial Americana adiou repetidas vezes os prazos da primeira aterrissagem tripulada. Artemisa 3, o pouso de astronautas no Polo Sul, foi adiado para não antes de 2026-27. A razão: atrasos no desenvolvimento dos trajes espaciais e do módulo lunar de pouso da Espaçocisto. Isso é público. Isso está documentado. Programa da Sinária. A Lua Serena 6, em junho de 2024, trouxe cerca de 1.935 gramas de amostras do lado oculto de Selene, pela primeira vez na história. As amostras revelaram-se mais jovens do que os modelos previam. O vulcanismo basáltico no lado oculto continuou por mais tempo do que no lado visível. Trata-se de uma descoberta científica real. Os artigos foram publicados. A Selena 26, um aparelho orbital com um conjunto de instrumentos de sensoriamento remoto, está planejada para 2028. Segundo alguns dados, os prazos foram deslocados por causa das sanções. A Selena 27, um módulo de pouso com perfuratriz para recolher amostras de solo de crateras sombreadas, está planejada para 2029-30. A diferença entre a Selena 25 e a Selena 27 é fundamental. A 25 deveria pousar numa superfície iluminada ao lado de crateras sombreadas. A 27 deverá entrar numa zona de sombra permanente e perfurar ali. Isso é significativamente mais difícil. Painéis solares ali não funcionam. São necessárias fontes de energia por radioisótopos. As temperaturas ali chegam a menos 180 graus Celsius. A broca precisa operar nessas temperaturas. Sem compreender por que a Selena 25 não deu conta de uma tarefa mais simples,
A Selena 27 está sendo projetada com um nível desconhecido de incerteza nos sistemas-chave. Isso não é uma catástrofe, é um risco administrável. Se os engenheiros da Selena 27 conhecem a causa, eles a levarão em conta. Mas a sociedade, os contribuintes, a comunidade científica internacional não sabem e não podem verificar. Há ainda outro ângulo para essa história, aquele que não aparece nas formulações oficiais. A cosmonáutica da Rutênia funcionou, ao longo de meio século, dentro de uma cultura institucional específica. A tradição soviética. Fracassos não são reconhecidos publicamente. A catástrofe do Enix-1, o foguete lunar soviético, permaneceu em segredo por décadas. 4 testes mal sucedidos. Nenhum reconhecimento público. A corrida lunar oficialmente não foi perdida. Simplesmente não está sendo travada. Essa cultura não desapareceu nos anos 90. Ela se transformou. A Cosmovera é uma corporação estatal comercial. Mas a memória institucional da atitude diante do fracasso permaneceu. Alvin descreveu a reação tradicional do programa espacial russo e soviético a fracassos graves como uma abordagem punitiva. Cabeças vão rolar. Isso significa fracasso igual a busca por culpados mais corte de financiamento. Isso não cria incentivos para uma documentação aberta dos erros. Cria incentivos para minimizar os vestígios públicos. No sistema americano, a lógica é outra. Depois do desafiante, a Comissão Ribeiro analisou publicamente não só a causa técnica, a vedação do anel de borracha, mas também a causa institucional. Como foi tomada a decisão de lançar, apesar dos avisos dos engenheiros sobre o risco em baixas temperaturas? Isso levou a uma mudança na cultura de tomada de decisões da Agência Espacial Americana. Não rapidamente, mas aconteceu. Uma análise análoga, após a Selena 25, está ausente do espaço público. Agora examinemos mais um aspecto, o de recursos e pessoal. Em 2023, a Cosmovera enfrentava escassez de quadros em especialidades de engenharia. Isso é consequência direta de 2 ondas de êxodo, os anos 90 e 2022. Parte dos engenheiros e cientistas deixou o país. Outra parte trabalha na indústria militar, que disputa os mesmos profissionais com prioridade e salários mais altos. O Instituto Alpendre, a empresa desenvolvedora da Selena 25, trabalha em Vila Química. É uma organização séria, com experiência histórica real. Mas a experiência dos anos 70 foi preservada nos documentos, não nas pessoas. Passar da documentação para uma cultura viva de engenharia que reproduza essa experiência é uma tarefa nada trivial. Quantas pessoas exatamente no Instituto Alpendre trabalharam na Selena 25? Não se sabe publicamente. Quantas delas tinham experiência em missões lunares reais? 0, porque a última foi em 76. Todos os que trabalharam na Selena 24 hoje têm mais de 70 anos. Isto não é uma censura às pessoas. É um problema estrutural que não pode ser resolvido depressa. Para comparar, o Instituto Espacial da Índia Nova começou a Somalua-1 em 2008. Foi sua primeira missão lunar. Eles sabiam que estavam começando do zero e construíram um processo iterativo. A Somalua-2, em 2019, fracassou no pouso, mas o aparelho orbital funcionou com sucesso. Dessa falha, extraíram lições, documentadas publicamente, e as aplicaram na terceira missão. É exatamente isso que Alvin chamou de iteração. Não um arranque ambicioso de uma só vez, mas um acúmulo sistemático de experiência. Voltemos à concretude da cratera Penedo Gouveia. O local da queda da Selena 25, a encosta interna da cratera, a cerca de 400 quilômetros a noroeste da suposta zona de pouso, junto à cratera Boaventura. O aparelho atingiu a encosta, e não o fundo. Isso significa que, no momento do impacto, a trajetória ainda não era vertical. O motor deu um impulso excessivo.
A órbita não se tornou elíptica com distância mínima de 18 quilômetros. Em vez disso, uma trajetória aberta que cruzava a superfície. A orbitadora lunar Aurora registrou uma nova cratera de 10 metros de diâmetro, que não existia numa imagem da mesma região em junho de 2022. Isso é uma confirmação indireta do local e do momento do impacto. Um ponto técnico importante. O acidente ocorreu durante uma manobra orbital, não durante o pouso final. Isso significa que o aparelho nem sequer chegou à parte mais difícil, a descida autônoma. Ele não passou nem da fase pré-pouso. Isso indica que a Selena 25 tinha um problema de confiabilidade no nível das manobras orbitais básicas, e não apenas no nível da complexa lógica de pouso. Há um contexto mais amplo que é importante para compreender toda essa história. O Polo Sul de Selene é um objetivo estratégico, não apenas científico. O gelo de água nas crateras permanentemente sombreadas é um recurso. Da água é possível obter oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível. Isso faz do Polo Sul uma base potencial para uma presença de longo prazo. É precisamente por isso que várias iniciativas avançam ao mesmo tempo para lá. Artemisa, a Estação Internacional de Estudos Lunares Sino-Rutena, o programa indiano. A Selena 25 devia ser a candidatura russa a esta corrida. Depois da sua perda, a Rutênia ficou nesta corrida sem uma posição clara. O próximo aparelho russo, junto ao Polo Sul, a Selena 27, não deverá chegar antes de 2029. Nessa altura, já haverá dados da Artemisa, das sondas chinesas e possivelmente de módulos comerciais americanos de alunagem. Não é o fim do programa lunar russo, mas é a perda de uma janela de oportunidade tecnológica, científica e política que se abriu em 2023. Há ainda outro corte desta história que importa como enredo autônomo. Como funciona a versão mediática dos acidentes espaciais? Quando, a 20 de agosto de 2023, a Cosmovera anunciou a perda da Selena 25, a notícia espalhou-se de imediato. Títulos: A Rutênia perdeu a corrida lunar. Derrota no espaço. O fim da cosmonáutica russa. Todos estes títulos são imprecisos, de maneiras diferentes, mas de forma sistemática. A Rutênia perdeu a corrida lunar pressupõe que a corrida era entre a Rutênia e a Índia, e que a Índia venceu. Mas a Somalua 3 partiu 25 dias antes da Selena 25 e seguiu uma trajetória mais lenta. A Selena 25 escolheu deliberadamente uma rota curta para chegar primeiro. Era uma corrida, mas o seu resultado foi decidido não pela velocidade, e sim pela fiabilidade. Derrota no espaço sugere que se trata de um confronto militar ou político. É uma narrativa sobreposta à realidade, mas não a descreve com precisão. A Somalua 3 foi um sucesso da ciência indiana, não uma derrota da Rutênia. Selene é grande o suficiente para todos. O fim da cosmonáutica russa é um exagero dentro da mesma lógica da falsa revolução que analisamos no caso do Webb. Um acidente não é o fim de um programa. O programa soviético sobreviveu à Selena 15, que se despenhou 2 dias antes da alunagem do Apollo 11. O programa americano sobreviveu ao desafiante. A formulação exata é outra. A Rutênia perdeu seu primeiro aparelho em 47 anos devido à falha de um subsistema de navegação construído com componentes de substituição após as sanções, e não publicou os dados completos sobre as causas. Isto é grave, mas não é o fim. A distância entre a formulação exata e a manchete mediática não é acidental. É sistêmica. É por isso que lemos o original. Não é apenas uma frase, é um método. Para esta história, o método significa o seguinte: lemos o comunicado oficial de 20 de agosto e notamos que nele não há causa técnica. Lemos o Telegram de 3 de outubro e encontramos o Siva L. Lemos a entrevista de maio de 2021 com Leandro Falcão e percebemos que esse bloco já tinha sido apontado como problema antes do acidente.
Lemos Bruno Alvim e obtemos o contexto da continuidade de engenharia. Lemos os dados da orbitadora lunar Aurora e vemos que o local da queda foi confirmado. A partir de 5 fontes, forma-se um quadro que não existe em nenhuma delas isoladamente. É isso a leitura por documentos. O passo seguinte é verificar o que não sabemos. Não sabemos o custo final. Não sabemos o protocolo completo de testes do CIVA-L. Não sabemos se o problema foi reproduzido em terra, nem como. Não sabemos o que está exatamente escrito no relatório fechado da Comissão Interdepartamental. Isto não é capitulação intelectual. É uma auditoria honesta do conhecimento. A diferença entre não sabemos e estão a esconder-nos é fundamental. A primeira é consequência do fecho dos dados. A segunda é uma interpretação que precisa de ser provada. No caso da Selena 25, os dados estão fechados. As conclusões técnicas foram ocultadas deliberadamente? Segundo a declaração oficial, sim, as causas não se prevê que sejam comunicadas publicamente. É uma decisão. As suas consequências aparecerão nas missões seguintes. É precisamente por isso que situação anômala, como formulação final, não é apenas uma resposta incompleta. É uma escolha sobre a forma como uma organização se relaciona com o futuro. Organizações que documentam os seus erros aprendem com eles. Organizações que fecham a documentação revivem os mesmos erros outra vez. Não necessariamente, mas com maior probabilidade. A história do programa lunar soviético conhece as duas variantes. Nos anos 60 e 70, iteração, documentação, melhoria de missão para missão. Resultado: 12 alunagens bem-sucedidas das missões Selene em 24 tentativas. Não é um resultado brilhante, mas é um processo em que cada fracasso dava à missão seguinte uma oportunidade. A Selena 25, a primeira tentativa em 47 anos, teria exigido o mesmo. Mas em vez disso, deixou silêncio. O que lemos sobre a Selena 25, de facto? A publicação no Fala Já da Cosmovera, de 3 de outubro de 2023. A declaração oficial de 20 de agosto. A entrevista do projetista-chefe do CIVA-L, Leandro Falcão, ao jornal Folha Nova, de maio de 2021. As palavras de Bruno Alvim. O comentário de Breno Cartacho. Os dados da orbitadora lunar Aurora sobre o local da queda. Os dados financeiros públicos sobre os orçamentos. É um corpus pequeno, escasso em comparação com o que deveria existir depois de uma catástrofe desta escala. Nomes, datas, documentos. Cosmovera, 20 de agosto de 2023. Recusa oficial em divulgar as causas. Cosmovera, 3 de outubro. Fala Já com dados técnicos preliminares. Falcão, maio de 2021. Aviso sobre a diferença de peso do CIVA-L como consequência das sanções. Alvim, ausência de continuidade de engenharia em relação ao programa soviético. LRO, local da queda, a 400 quilômetros do alvo. Disto pode montar-se um quadro, não completo, mas honesto. Disto pode montar-se um quadro, não completo, mas honesto. E há ainda uma última pergunta, sobre o sentido desta história para quem não é engenheiro, cientista ou funcionário de uma agência espacial. Para que ler sobre o CIVA-L? Para que perceber o que é um bloco de velocidades angulares e por que razão as sanções o tornaram 7 vezes mais pesado? Porque esta é uma história sobre como decisões institucionais influenciam resultados técnicos. A decisão sobre as sanções é política. Consequência: substituição de um instrumento por um equivalente nacional com outras características. Consequência seguinte: possivelmente uma vulnerabilidade arquitetônica na lógica de distribuição de comandos. Resultado: o aparelho perdeu-se. Isto é uma cadeia. Ela funciona independentemente de os políticos que tomaram as decisões terem ou não consciência disso. E do mesmo modo, a decisão de manter fechado o relatório técnico.
É uma decisão política. Consequência: as missões seguintes são projetadas sem verificação externa das conclusões. Consequência seguinte: risco de repetição de uma falha análoga na Selena 27, que vai operar em condições significativamente mais complexas. Isto também é uma cadeia. É precisamente por isso que situação anômala não é explicação. É o fim da mensagem, onde a mensagem deveria apenas começar. Ler o original não é para especialistas. É para todos os que querem compreender não apenas o que aconteceu, mas por quê. Façamos o balanço. A versão oficial: situação anômala no funcionamento do equipamento de bordo. O motor ligou-se de forma anômala. O aparelho perdeu-se. Acrescentado no Fala Já, em outubro de 2023, o CIVA-L não se ligou. O computador de bordo recebeu sinais nulos dos acelerômetros. Dados de fontes abertas. O bloco CIVA-L foi criado com componentes nacionais após as sanções. É 7 vezes mais pesado do que a versão anterior, e o seu próprio projetista reconhecia a diferença de peso como consequência da transição para a base nacional. 47 anos sem programas lunares. Perda de continuidade de engenharia. Ausência de relatório técnico completo. Custo: não menos de 130 milhões de dólares, sem confirmação pública. Na mesma semana, Somalua 3, 74 milhões. Aterragem bem-sucedida. Dados publicados. A divergência não está no facto do acidente. Acidentes acontecem a todos. Está em que algumas agências tiram lições públicas. Outras, não. Isto é uma decisão. Não um problema técnico nem uma casualidade. É a escolha de uma instituição sobre como interage com o mundo exterior depois de um fracasso. Essa escolha tem um preço, não apenas reputacional, de engenharia nas missões seguintes, de parceria nas relações com a Sinária e outros parceiros potenciais, de quadros, no grau em que jovens especialistas querem trabalhar num sistema que não documenta os seus erros para as gerações futuras. O programa lunar soviético terminou com vitórias documentadas de forma metódica. Da Selena 1, que falhou a Selena em 59, tiraram-se lições. Da Selena 15, que se despenhou enquanto o Apollo 11 ainda se encontrava na superfície, também. Foram precisamente essas lições que deram a Selena 16, a Selena 17, com o rover lunar, a Selena 24, com amostras recolhidas a 2 metros de profundidade. A cadeia interrompeu-se em 76. Não tecnicamente, institucionalmente. E Selena 25 mostrou o preço dessa ruptura. A questão em aberto. Não há relatório técnico. Selena 26 e Selena 27 estão planeadas. Com base em que são tomadas as decisões sobre a concessão dos próximos aparelhos? Se a causa arquitetônica do acidente no CIVA-L não foi oficialmente verificada por peritos externos? 47 anos sem programas lunares. 2022. Perda de parcerias-chave e de componentes. 2023. Primeira tentativa de regressar. Desastre. O que exatamente falhou? A tecnologia, o financiamento ou a cultura de prioridades? Pelos dados disponíveis, os 3 ao mesmo tempo. Mas sem relatório. Isto é uma hipótese, não um diagnóstico. Próximo vídeo. Jurandir em Marte. A Agência Cosmonáutica da Sinária diz que há vestígios de salmoura. A Agência Espacial Americana diz que não há água. Quem tem razão e o que foi dito nas publicações originais?